é bem molezinha. Parecia para vocês? Pareceu. Beleza. Que é o D29. Resolver problema que envolva variações proporcionais diretas ou inversas entre grandezas. E aí a gente vai emendar com regra de três simples, né? A gente vai ver as questões de variação proporcional e regra de três simples. Coloquei aqui recapitulando porque não é uma coisa, não é uma novidade para vocês, né? Regra de três. Aí o que seria a regra de três? Ela é uma técnica usada para encontrar a medida quando conhecemos outras três. Para quem lembra a montagem da regra de três, por que, que a gente chama de regra de três? Porque a gente sempre tem quatro unidades, né? Das quatro unidades, não, desculpa, quatro grandezas. Vou já falar sobre grandeza também. E das quatro a gente conhece três, por isso que é regra de três. E a partir das três a gente encontra a quarta. Desde que essas quatro medidas formem uma proporção. Então, para que a gente trabalhe com regra de três, a gente precisa também que elas formem uma proporção. Esse método conhecido como regra de três faz uso de alguns conhecimentos importantes: propriedade fundamental das proporções, grandezas e medidas, razões e proporções. Né? A regra de três ela pode ser simples ou composta. Para início, agora, neste momento, daqui a pouco, já já, nós vamos trabalhar apenas com regra de três simples, tá? A regra de três composta a gente vai trabalhar em outro momento. E aí ele fala aqui, ó, de razão entre grandezas. Primeiro, o que são grandezas? Deixa eu só ver aqui se foi colocado. Não. O que são grandezas? Eu já disse para vocês, grandeza é tudo que se pode ser medido, tudo que é mensurável, né? Se eu falo de altura, é uma grandeza, porque eu posso medir a altura. Se eu falo de peso, eu posso verificar o peso. Vamos chamar de medir também, aferir peso. Então, ele é uma grandeza, né? Quantidade de dias. Se eu posso contar quantos dias, eu estou fazendo uma medida. Então, também é uma grandeza. E a razão, lembrando mais uma vez que toda razão é uma divisão. Então, a razão entre duas grandezas é algo comum que pode ser feito para avaliá-las, para obter outras grandezas e propriedades como resultado. Como assim, professor? Quando vocês estiverem lá no ensino médio, vocês vão trabalhar uma coisa chamada de velocidade média, né? O que vai ser a velocidade média? Vai ser o espaço ou distância percorrida sobre o tempo que levou para ser percorrida essa distância. Mas, professor, explique melhor isso aí. Beleza. Velocidade média, vamos dizer o seguinte: eu saí daqui de Sobral e fui para Fortaleza. Mas aí eu não prestei atenção à velocidade que o meu carro estava trafegando, por exemplo. Ah, professor, quer dizer que você foi daqui para Fortaleza numa velocidade só? Não. É uma média, por isso que o nome é velocidade média. Tá? Em momento nenhum eu olhei para o velocímetro, então eu não sei mais ou menos com que velocidade eu fui. Mas eu sei que esse espaço aqui, que é a distância daqui para Fortaleza é 280 quilômetros. E que o tempo que eu levei na viagem foi de 4 horas. Então, isso aqui é uma razão de duas grandezas
certo? E eu estou fazendo a análise dela, aqui, ó, estou avaliando para obter outras grandezas. Como é que você está avaliando duas grandezas e vai obter outra, professor? Eu não estou avaliando aqui um espaço, que a grandeza é em quilômetro, tempo, que é em hora. Quando eu fizer essa razão aqui, essa divisão, eu vou obter outra grandeza, que vai ser o quê? Quilômetro por hora. Não é assim que a gente chama velocidade? É. Então, fazendo essa divisão, eu vou ter outra grandeza, que é quilômetros por hora. Que é justamente aqui, ó. Quilômetro está em cima de hora aqui, ó. Está sendo dividido também, ó. Então, eu vou fazer 280 dividido por 4 e quilômetro dividido por hora. Não é isso? Então, nesse caso aqui, fazendo essa divisão, 280 por 4, velocidade média vai ser igual a 70 km por hora. Então, minha velocidade, em média, foi isso aqui, 70 km por hora. Vocês vão estudar isso aqui mais a fundo lá no primeiro ano da física, certo? Disciplina de física, primeiro ano que vem. Mas aí você já tem uma ideia aí, porque a gente está trabalhando com grandeza e eu já mostrei para vocês mais ou menos como é que vocês vão fazer lá, certo? E aí essas grandezas, elas vão poder ser de duas formas, dois tipos, diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, certo? A gente tem esses dois tipos e para cada tipo dela, a gente vai proceder de uma maneira diferente. Grandeza diretamente proporcionais. Elas são diretamente proporcionais quando a variação de uma implica na variação da outra na mesma proporção. Ou seja, duplicando uma delas, a outra também duplica. Reduzindo pela metade, a outra também reduz pela metade. E assim por diante. Como assim, professor? Por exemplo, deixa eu só eliminar essa opção aqui, porque eu teria que fazer outra explicação em relação à força e à aceleração, e isso não está no na nosso foco, digamos assim, senão eu ia perder um tempo à toa. Mas eu acabei de mostrar para vocês, ó, algo relacionado à velocidade e à distância. Só que aqui eu relacionei o quê? A distância, que é o espaço que eu chamei, e o tempo, né? Relacionando a velocidade e a distância, eu vou ter grandezas diretamente proporcionais. Como assim, professor? Velocidade e distância? Exemplo, eu mostrei para vocês aqui que eu tenho velocidade, a distância, que é o espaço, e o tempo. Então, deixa eu colocar aqui. Velocidade média. Vou colocar um D no lugar do E. A gente chamar de distância. E o tempo. Tem esses três elementos aqui. Né? O tempo, ele vai ser o mesmo. Digamos aqui que seja 1 hora. Certo? Aí eu estou querendo mostrar para vocês o que são grandezas diretamente proporcionais. Então é o seguinte, eu pego meu carro, minha moto, certo? E vou trafegando a uma velocidade de 80 quilômetros por hora. A distância que eu percorri em 1 hora foi de 80 quilômetros, né? Aí vamos fazer o seguinte agora. Se nessa mesma hora eu aumentar minha velocidade para 100 quilômetros por hora, não dá para escrever aqui, 100 quilômetros por hora, a minha distância vai aumentar ou vai diminuir? Eu vou conseguir percorrer uma distância maior nessa mesma hora ou uma distância menor? O que vocês acham? Distância menor?
Eu aumentei minha velocidade. Hum. Eu estou indo mais rápido. Distância Uhum. menor, né? Menor? Sim. Mais rápido, O chega mais tempo, ligeiro. o tempo Não, menor. Não, eu a vou distância não passar. muda, Olha né? aqui, ó. O tempo não muda. Eu vou Ah, passar 1 hora andando de moto a 80 quilômetros por hora. Quando eu parar de o relógio bater 1 hora, que eu fui ver a distância que eu percorri 80 quilômetros. Se eu aumentar a minha velocidade para 100 quilômetros por hora, durante a mesma hora, eu vou andar mais ou vou andar menos? Andar menos. Pera. O Tá, tempo é o você vai andar mesmo. mais. Eu estou indo mais rápido no mesmo tempo. Então quer dizer que eu vou conseguir, num chega mais tempo, Ir rápido. mais longe. eu É. vou conseguir ir mais longe. Exatamente. Se eu digo assim, ó, Gabriele, eu quero que você saia da escola, certo? Tá você e o Julião na frente da escola. Eu quero que você saia da escola andando durante 10 minutos. Você andando, você atinge uma velocidade de 5 quilômetros por hora, mais ou menos. Né? E o Julião, eu quero que ele saia na mesma hora que você. Eu vou marcar, eu vou dar um grito já, para que os dois saiam. E vocês vão andar durante o mesmo tempo. Só que o Julião vai correndo. Quando a gente corre, a gente atinge uma velocidade, em média, de 20 quilômetros por hora, dependendo, falar que nem vocês, dependendo da carreira. Mas digamos que ele atinja 20 quilômetros por hora. Se eu marcar, eu disse foi 5 minutos, foi? 10. Foi 10, 10 pronto, minutos. pronto. Se eu marcar 10 10 minutos. minutos, quem é que vai percorrer uma distância maior, o Julião ou a Gabriele? O Julião. O Julião, exatamente. Então, isso quer dizer o quê? Que quanto maior a velocidade, maior vai ser a distância que o Julião percorreu. Opa, que será percorrida? O Julião não. Quanto maior a velocidade, maior vai ser a distância percorrida. Então, se eu estou falando quanto um maior, o outro também vai ser maior, estou falando maior, maior. Então, elas são diretamente proporcionais. Geralmente, quando a Ah, gente está entendeu. trabalhando, eu digo assim, ó, quanto maior a velocidade, porque eu estou falando de velocidade e estou falando de distância. Quanto maior a velocidade, maior a distância. Então, se eu estou dizendo maior, maior, É diretamente proporcional. proporcionais. Certo? Quando a gente está trabalhando já, resolvendo problemas, eu sempre gosto de colocar essas setas e eu digo assim, ó, duas setas para cima, ou quando elas têm o mesmo sentido, é diretamente proporcional. Da mesma forma, é que se eu tiver quanto menor a velocidade, menor vai ser a distância percorrida. Se eu tenho menor, menor, elas estão indo para o mesmo sentido. Elas também são diretamente proporcionais. No caso aqui do maior, que foi o Julião teve uma velocidade maior, então ele vai percorrer uma distância maior. A Gabriele foi numa velocidade menor, vai ser ela vai percorrer uma distância menor. Então, os dois exemplos são diretamente proporcionais, né? Porque eu tenho o Certo, mesmo certo. sentido. Quando um aumenta, o outro também aumenta. Quando um diminui, o outro também diminui, proporcionalmente. Então E é se um diretamente. aumentar e o outro diminuir? Vamos ver agora. Que são as grandezas inversamente proporcionais. São situações que ocorrem operações inversas. Isso é, se dobramos uma grandeza, a outra é reduzida pela metade. Por que ele fala sempre em dobrar e metade? É porque é proporcional. Né? Não necessariamente eu vou dobrar
e eu vou reduzir pela metade. Eu posso muito bem quadruplicar, triplicar, né? Então, ou seja, se uma aumenta, a outra diminui proporcionalmente. Também não vou entrar nesse mérito aqui de força elétrica e distância. Vou falar de velocidade e de tempo. Agora sim, é do jeito que vocês imaginaram. Ó, antes eu trabalhei com velocidade e distância. Agora eu estou trabalhando com velocidade e com tempo, certo? Saí daqui de Sobral, fui até Guaramiranga. Pretendo fazer essa viagem, se Deus quiser, não sei quando, mas pretendo. Sair de Se nem Sobral onde para é, mas Guaramiranga, um dia. se Deus quiser, você vai. Se nem Se onde Deus quiser, quando passar essa pandemia e eu conseguir juntar dinheiro, coisa que professor dificilmente faz, mas enfim, juntando as moedinhas dá certo. Esperando a gasolina também abaixar, né? Pra É sim, ajudar. tem que esperar. Então, velocidade e tempo. A minha distância não vai se alterar nesse caso. Então, eu não vou considerar a distância, porque eu sei que essa distância é entre duas cidades. Ela nem aumenta nem diminui. Quem é que eu vou trabalhar? Com a velocidade e com o tempo, né? Digamos que de Sobral a Guaramiranga, eu fiz esse percurso com uma velocidade de 90 quilômetros por hora. E na vinda, eu estava doido para chegar em casa, eu fiz a 100 quilômetros por hora. Em média. Aí eu pergunto a vocês, aqui eu usei uma velocidade e aqui eu usei outra, uma velocidade maior. Nessa mesma distância, se eu for a 90 voltar a 100, qual das duas viagens vai ser mais rápida? pode ser, né? De 100, né? Se Sim, ela é mais rápida, é porque eu tive um tempo menor. menor. Vou gastar menos tempo na viagem de volta. Então, o que eu quero dizer com isso? Ó? Que a minha velocidade aumentou de 90 para 100 e o tempo que eu gastei foi menor, porque eu aumentei a velocidade. Então, se eu aumento a velocidade, vou botar aqui V, ó, velocidade, o meu tempo vai Diminui. diminuir. Exemplo mais prático, pegando de novo a Gabriela e o Julião. Se eu peço o Julião, agora eu vou inverter aí a situação. Os dois saem ao mesmo instante lá da frente da escola. Eu peço o Julião que vá andando até a frente do Pinheiro, no mercado. E vou botar a Gabriela para correr agora. Peço ela para ir correndo. É lógico que ela vai ter uma velocidade maior do que ele. Quem é que vai pegar menos tempo para chegar ao Pinheiro? A Gabriele ou o Julião? A Gabi. Por quê? Eu. Porque quanto Porque mais rápido, menor o tempo. Agora, quanto maior a velocidade, menor o tempo. Então, ó, quanto maior a velocidade, menor vai ser o tempo. Ao mesmo tempo, eu posso dizer que quanto menor a velocidade, maior vai ser o tempo gasto. Então, eu Pro tenho aqui, Julião, ó, né? sentidos opostos. Então, nesse caso aqui seria para o Julião. Sentidos opostos. Um aumenta, o outro diminui. Então, é inversamente proporcional. Duas Essa aí que eu tava grandezas pensando antes. inversamente proporcionais, né? E aí, essa notinha aqui, ó, que eu já falei, né, ó, razão ou proporção, uma razão é uma divisão geralmente expressa na forma de fração. Ou seja, razão é divisão. E o que é razão? Aliás, desculpa, razão é divisão. Razões são usadas para representar divisões entre medidas de grandezas. Também já falei.
E a igualdade de duas razões é conhecida como proporção. Ou seja, 2 sobre 4, isso aqui é uma razão. Mas se eu igualar e colocar 4 sobre 8, uma igualdade de duas razões é uma proporção. Certo? Proporção é igualdade de duas razões. Dúvidas até aqui? Tá dando pra entender, né? Por enquanto está dando para entender, né? Se ficou alguma coisa assim um pouco vaga ou complicado, vamos tentar descomplicar agora na prática, né? Regra de 3 simples. No caso, a regra de 3, eu já falei para vocês, bem aqui no início, ó, que é a razão entre duas grandezas, né? E pode ser feito para avaliar e obter outra grandeza. Opa, desculpa. Falando é de razão. Regra de 3, Professor, está aqui, ó. Oi? a gente chama a regra de 3 direta e regra de 3 inversa, né? Não. Como é? Regra de 3. Regra de 3 é regra de 3. Agora, as grandezas com que eu vou trabalhar, é que eu preciso analisar se ela é direta ou inversamente proporcional. Entendi. Aí tá aqui, ó. Regra utilizada para encontrar medidas quando conhecemos 3 de 4 medidas, né? Então, são 4 medidas e eu conheço 3. Por isso que a gente chama de regra de 3. E aí, partindo para a prática, a gente tem aqui um exemplo. Né, ó. Um pintor utilizou 18 litros de tinta para pintar 60 metros quadrados de parede. Quantos litros de tinta serão necessários para pintar 450 metros quadrados nas mesmas condições? Então, primeira coisa, ó, peguei esse exemplo aqui, primeira coisa que eu vou ter que fazer, o que é identificar quais são as grandezas. Né? Quais são as grandezas? Ah, que ele citou, né, não? Exatamente, aquele citou. O que foi que ele citou? Ó? Primeiro, litro de tinta. Então, eu posso estar aqui, ó, já colocado aqui, ó, litro de tinta e Do outro lado é... a área da parede, metros quadrados, né? Então, tá aqui, ó, metros quadrados de parede. Comecei a montar a minha regra de 3, certo? Segundo, vamos para os dados que foram colocados. Lembrando, é como se eu tivesse duas colunas. Deixa eu colocar aqui, ó, litro. Ah, você explicou sobre isso aí já. Pois é, eu até falei rapidamente, né? Metro Uhum. quadrado. É como se fossem duas colunas, ó. Coluna de litro, coluna de metro quadrado. O pintor, ele utilizou primeiro 18 litros de tinta. Então, eu vou colocar aqui, ó, 18. Deixa eu só apagar isso aqui. Pronto. Para pintar 60 metros quadrados. Então, com 18 litros de tinta, ele pintou 60 metros quadrados. Quantos litros de tinta? Então, eu não sei. Quando eu não sei, quando eu não conheço alguma coisa, Nota eu vou X. chamar de X. Então, o X vai ser colocado onde? Ó, na coluna dos No litro. litros. Então, aqui, ó. Quantos litros eu preciso para pintar 450 metros quadrados? Pronto. Já montei. Segundo passo é esse. Voltando aqui, ó, recapitulando. Primeiro passo, identificar as grandezas. Segundo passo, montar. Terceiro passo, identificar se elas são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Professor, como é que eu vou fazer isso? Perguntando a quem? Ao que você acabou de montar. Que loucura é essa, professor? Como é que eu vou perguntar para um número que você botou? Ele vai responder. Quer ver?
E aí, professor? Oi. É só depois que responder isso tudo que dá pra saber se diminuiu ou aumentou? Não. Agora. Agora, mostra aí. Agora. Ó, o que que eu vou fazer? Perguntar. Aí eu vou perguntar para quem? Presta atenção numa coisa, ó. Aqui na coluna dos litros, eu conheço quantas grandezas? Eu só conheço uma. Não é isso? A outra eu vou procurar, eu vou atrás ainda. Na coluna dos metros quadrados, eu conheço as duas. Né? Conheço as duas. Então eu vou perguntar para essa aqui. Qual é a pergunta que eu vou fazer? Seguinte. De 60 para 450, aumentou ou diminuiu? Aumentou, né? Aumentou. Se aumentou, eu boto um setinho para cima. Certo? Aumentou, ó, tá subindo. Né? Porque só tem uma coisa que quando cresce, cresce para baixo. Cabelo. Cabelo. Ah, tem o rabo do cavalo também. Caramba, vocês estão espertos, viu? Né? Mas assim, ó, aumentou, né? Beleza. Aumentou a quantidade de metros quadrados pintados. Aí eu pergunto para vocês o seguinte: aumentando o espaço que eu vou ter que pintar, eu vou precisar de mais tinta ou de menos tinta? Mais tinta. Mais, né? Quanto maior o Mas, local que eu vou ter que pintar, mais tinta eu vou Maior a precisar, né? quantidade. Então, aqui nas tintas, eu vou botar a seta para cima. Porque se aqui está aumentando o lugar que eu vou pintar, eu vou precisar de mais tinta. Pronto, Ismael, respondendo sua pergunta, eu já Boa, sei boa. que agora eu vou precisar de mais tinta e não de menos tinta. Né? Eu já sei que o meu valor de X vai ser maior do que 18. Certo? Para uma hora eu pensei que tinha que achar outra grandeza para ver se aumentou Não. os dois ou diminuiu. Primeiro eu descubro se vai aumentar ou diminuir. Depois é que eu vou descobrir o valor de X. Aham. Pronto. Então eu descobri aqui que eu tenho setas as duas para cima. Quando eu tenho as duas para cima, eu tenho grandezas o quê? Diretamente proporcional. Diretamente proporcional. Para cima ou para baixo, se as duas tiverem o mesmo sentido, diretamente proporcional. É? Diretamente. E aí, sempre que eu tenho grandezas diretamente proporcionais, cuidado porque tem muita gente que confunde isso aqui. Se é diretamente proporcional, eu vou multiplicar assim, ó, cruzado. Vou multiplicar em x, certo? X vezes 60, 18 vezes 450. Aí tá aqui embaixo já feito, ó. X vezes 60, 60x. 18 vezes 450, 8.100. O x é o valor que eu quero, o 60 que está aqui multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, 8.100 dividido por 60 vai ter 135. Ou seja, 135 que? Valor Litros, do X. que é o valor do x. Então, eu vou precisar de 135 litros Litro de de tintas. tinta para pintar 450 metros quadrados. Ok? Ó, Ok. nota-se que à medida de uma aumenta, a outra deve aumentar. Quanto maior a parede, mais tinta deve ser usada. Então, dizemos que são grandezas diretamente proporcionais. Como são grandezas diretamente proporcionais, multiplicamos em x. Certo? Na realidade, a maneira correta de trabalhar é sempre multiplicando em x. Mas aí depois eu vou explicar por que eu estou falando isso. Né? Outro exemplo aqui, vamos montar rapidinho, né? Ó, Márcia leu um livro em 4 dias.
lendo 15 páginas por dia. Desculpa, li errado aqui. Ela leu em 4 dias, lendo 15 páginas por dia. Se ela tivesse lido 6 páginas por dia, quanto tempo ela levaria? Quantos dias, no caso, né? Então, bora lá, ó. Primeira coisa, identificar as grandezas. Dias 4. e páginas. Então, vou colocar aqui, ó, dias e páginas. Em 4 dias, aqui, ó, em 4 dias, ela leu quanto? 15 páginas. Se tivesse lido 6 páginas, então eu vou botar embaixo de página. Cuidado para não botar o 6 aqui, ó. Não é na sequência que aparece no problema, certo? Não é nessa sequência, ok? Eu tenho que respeitar as unidades aqui, as grandezas. Então, 6 páginas, quantos dias? X. O tempo Pronto. aumenta, né? Aí vamos ver. Olha aqui, ó. Ele diz primeiro que foram lidas 15 páginas. E numa segunda situação, se ele fosse ler, se ele 6. fosse ler 6 por dia. E aí? E Eu li aumentar, a O tempo ia 15. aumentar, né? O tempo. e aumentar o tempo ali de dia. Pronto, mas para quem não pegou ainda, ó. Antes ela leu 15. Se ela tivesse lido 6, a quantidade aqui está diminuindo ou aumentando de páginas? Diminuindo. Diminui. Diminuiu, né? Diminuindo. Porque ela foi dada a situação dela ler 15 e proposto uma situação dela ler 6, ou seja, diminuiu a quantidade de dias. Beleza? Ou de dias não, de páginas, desculpa. Estou perguntando para as duas grandezas que eu conheço. Eu não poderia perguntar aqui, já que eu não conheço X. Né? Então, diminuiu a quantidade de páginas. Se ela lê menos por dia, ela vai passar mais tempo ou menos tempo para ler? Mais tempo, Mais porque é tempo. menos página. Mais tempo, então vai aumentar a quantidade de dias. Ó, Então é né? inversamente proporcional. Se eu tenho seta para cima e seta para baixo, são grandezas inversamente proporcionais. Está aqui, ó. Grandezas inversamente proporcionais. Quando eu tenho grandeza inversamente proporcional, eu multiplico direto. Como assim, professor? Assim, ó. Vale, professor, por que que quando é inversa eu multiplico direto? E quando é direto eu multiplico inverso? É estranho, Matemática né? é confusa. Mas não é estranho, não. Sabe por quê? Eu disse para vocês que eu ia até explicar que todas são multiplicadas em x. Né? A gente faz isso aqui só para diminuir o trabalho. Por quê? Porque assim, ó, como são inversas, aí eu ia ter que montar assim, ó, 4x. Aqui não foi inversa, então eu vou inverter essa. Aí eu vou botar 6 e 15. Ó, inverti. E vou multiplicar assim, em x. Mas para evitar esse trabalho todo, aí a gente faz isso, multiplica direto, que é a mesma coisa. Então, quando for inversa, multiplica direto. Quando for direta, multiplica inversa. Pronto, só isso. Faz sentido. É só eu inverter o sentido aí da palavra, né, do tipo de grandezas, e eu inverto a forma de multiplicar. Pronto. Diretamente, eu não vou multiplicar direto, eu vou inverter. E inversamente, eu não vou inverter, eu vou multiplicar direto. Pronto. Simples assim. E aí eu ia fazer o quê? Outra dica. Sempre que eu for trabalhar com regra de 3, comece multiplicando logo pelo x. É obrigado, professor? Não, mas facilita bastante. Para evitar do x ir lá para o segundo membro. E eu ter que voltar o x, trocando sinal, é outro trabalho. Então, comece sempre multiplicando pelo x. Então, nesse caso aqui vai ser x vezes 6. Está aqui embaixo já, ó. 6x. 4 vezes 15, 60.
Passa o 6 para cá dividindo. 60 dividido por 6, 10. Ó, então o x aqui foi 10. Realmente aumentou. Se era 4 dias, passou a ser 10. Aumentou realmente. Viu? Descobrimos isso bem no início. Que iria aumentar. Ok? Beleza? Ok, beleza. Dúvidas? Beleza. Não, até Nada de agora. dúvida? Beleza. Continuando. Gente, eu coloquei isso aqui logo. Ah, professor, vou fazer uma pergunta. Veja lá. Ali, ao invés de 6, e se fosse 5, Se fosse aí, 5 aqui, aí 15 ia diminuir para 5, né? sim. Aí dava para fazer, multiplicar o negócio, corrigir. Só não ia dar número exato. Não? Não. Não, se Quantidade. fosse 5, né? Não? Não ia dar, não? Ah, 5 aqui, 60 dá para fazer também. É Ó, que ia ficaria dividir por 3. 5x. Não é 5 aqui, ó, no lugar do 6? Uhum. Pronto. Ficaria 5x igual a 60. X igual 60 dividido por 5. Não, eu tava falando que ali quando o 15 ele não abaixa, né? Vai para 6. E se ele Sim. abaixasse para 5, ele estaria dividindo por 3. Aí no outro lado não dá para multiplicar por 3, não? Que Ah, é pronto. inverso. Pronto. Entendi. Entendeu, Dá né? Porque isso sim. é complicado. Dá sim. Não, é porque eu não tinha entendido a sua explicação inicial. Ah, Ô, então Ismael, dá, né? a ideia é justamente essa, né? Se em algum problema você conseguir identificar isso, pode fazer, tranquilo. Aqui, ó, tanto é que você fez, e aqui sendo 5, ó, é como se eu tivesse dividido o 15 por 3, né? Que deu 5. Sim. Como ela é inversa, eu vou Aí multiplicar esse multiplica. lado por 3. Está aqui, ó. 4 vezes 3, 12. Entendeu? Já na diretamente proporcional, eu teria que multiplicar os dois lados. Sim, Como ela é sim. direta, né? Se ela multiplicou, eu multiplico. Se ela dividiu aqui do outro lado, no caso, diminuiu numa proporção que é feita uma divisão, aqui a gente também divide na mesma proporção, né? Deixa eu só pegar Certo. aqui mais alguns exemplos, porque preciso, para ficar melhor para vocês. Só um instante. Vamos ver esse exemplo aqui. Pedro precisa ler alguns livros para o vestibular e notou que, em 3 horas de leitura, conseguiu ler 70 páginas. Caso ele mantenha esse mesmo ritmo, quantas páginas ele conseguirá ler em um período de 6 horas? Tem que estar moleza. Mas qual é a ideia? Primeiro, identificar as grandezas, hora e páginas. Então, eu vou colocar aqui, ó, hora e páginas. Então, bora lá. Em 3 horas, ele consegue ler 70 páginas.
Caso tenha o mesmo ritmo, quantas páginas, ó, nas páginas, quantas ele vai conseguir ler no período de 6 horas? Pronto, segundo passo já foi que foi montar. Terceiro passo agora é perguntar. Perguntar para quem? Para a coluna que eu tenho as duas grandezas que eu conheço. Aqui eu só conheço 70, não conheço essa. Então eu vou perguntar aqui para a quantidade de horas. De 3 para 6, aumentou ou diminuiu a quantidade de horas? Aumentou. Aumentou? Aumentou. 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 Pronto. Se ele aumentou a quantidade, o tempo de leitura, ele vai conseguir ler mais páginas ou menos páginas? Mais Mais páginas. páginas. Mais Mais páginas. páginas. Quanto mais tempo, Bem. Mais páginas. quanto mais tempo, maior a quantidade de páginas. Ó, O dobro. seta para cima, foi. O dobro. Acho que é o É dobro. verdade, professor. É Pronto, só dobrar. nesse caso aqui é o dobro, certo? Uhum. Ó, seta para cima, seta para cima. Como é diretamente proporcional, eu vou fazer em x. Depois eu explico aí essa questão do dobro. Começa multiplicando sempre pelo x, né? Então, 3 vezes x, 3x, igual 6 vezes 60, 6 vezes 70, Dá 420. 420. 420. É. X vai ser igual a 420 dividido por 3. Dá quanto? 114. 140. É, 140. Pronto. Então ele vai conseguir ler 140 páginas. Aí o que os meninos falaram aí de dobro, ó. Foi o dobro, Elas são, professor. exatamente, elas são diretamente proporcionais. Se ele leu 3 horas e passou a ler 6, ele dobrou o tempo. Quando ele dobra o tempo, se é diretamente proporcional, ele também dobra a quantidade de páginas lidas. Então, se era 70, passa a ser 140. Se vocês conseguirem Facilita mais. identificar isso aqui numa avaliação, numa prova, por exemplo, vocês ganham bastante tempo. Né? Ganham muito tempo. Só que eu não aconselho vocês fazerem isso numa prova de SPAES, por exemplo. Porque na prova do SPAES, vocês vão, não sei, esse ano não vai ter para vocês. Mas quando vocês estiverem lá no ensino médio, vocês conseguirem fazer uma questão de cabeça e marcar, tipo, vocês ganham 100 pontos na questão. Aí o aluno que resolver e fizer o cálculo na prova, porque conta, esse aluno vai tirar 300 pontos, por exemplo. Né? Então, dependendo da avaliação, se você conseguir enxergar isso aqui, beleza. Mas é sempre bom estar fazendo o cálculo. Ok? Professor, mas se a pessoa fizer mentalmente não significa que ela é a pessoa mais rápida? Pode, ao mesmo tempo, significar que ela chutou. Não, mas aí é triste, Tem né? os dois pontos, tem os dois lados. A Uhum. pessoa que vai corrigir sua Ou prova então, não vai saber então se você chutou ou se você é bom de cabeça. ou então Entendeu? pescou. Eu vou botar assim ainda. Se quiser, eu ainda faço o cálculo. Só me chamar no WhatsApp. É. Vai nessa. Vamos lá para mais um exemplo, rapidinho aqui. Aqui não é difícil. Ó, 10 guindastes carregam 180 caixas em um navio. Deixa eu só ver aqui um negócio. Tá meio estranho essa aí, ver de vista. Deixa eu apagar, essa daqui é composta. Só um instante. Mais um instante. Quer dizer que na outra aula você vai ensinar é composta? Não. E aí vai ser quando? Aí não vai ter não, né? Vamos sim, nós vamos estudar ainda, mas não agora. Tá, entendi. Ah, não esqueci. Eu ia perguntar em questão volume, professor. Você disse que ia ensinar como é? De milímetro para centímetro, essas coisas. Vamos ver isso aí também ainda. Ah,
Certo. Centímetro cúbico para milímetro cúbico, né? É isso aí. Mas não tem segredo não, a tabela é a mesma. É, né? Só que é Só assim, ó. multiplicar por 100, né? Pronto. Ou Se eu tenho dividir. aqui, ó. Não vou misturar, não. Vamos terminar isso aqui, depois a gente fala sobre essa outra coisa. Para a confecção de 18 provas em um concurso, uma gráfica dispunha de 15 impressoras e essa aqui também é composta. Deixa eu ver. Eu acho que é composto, não, é? 15 impressoras demorariam 18. Não. Bora lá, ó. Hum. Para a confecção das provas de um concurso, uma gráfica dispunha de 15 impressoras e demorariam 18 horas para imprimir todas as provas. No preparo para o início do trabalho, foi diagnosticado que só havia 10 impressoras funcionando. Qual o tempo em horas será gasto para a confecção de todas as provas do concurso? Então, já identifiquei o seguinte: impressora e hora são as minhas grandezas. Impressora e hora. Então, inicialmente eu tenho 15 impressoras. E elas demoram 18 horas. Né? Então, 15 impressoras que demorariam 18 horas. No início do trabalho, só tinha 10 funcionando. Então, só ia ser usado essas 10 impressoras. Aí ele pergunta quanto tempo. Né? Cuidado, pessoal, também com o que é dito. Porque se ela dissesse aqui, ó, que 10 impressoras estavam com defeito, eu não iria usar 10 aqui, né? Eu iria usar 5. Tá? Então, Sim. cuidado com isso aí. Então, bora lá. Montei, agora eu vou perguntar. Para quem? Para a coluna que eu conheço as duas grandezas. Antes, eu iria começar o trabalho com 15 e agora passou a ser 10. Aumentou ou diminuiu a quantidade de impressoras? Diminuiu. Diminuiu. Diminuiu, Como então é seta para consequência, baixo. porque aumentou. Se eu trabalho com menos impressora, eu vou conseguir terminar o trabalho em menos tempo ou em mais tempo? Em mais Mais tempo. tempo, vai demorar mais. É, menos, né? Menos tempo? Não, é mais. Mais Não, vai demorar tempo. mais, vai demorar Vai mais. demorar mais, mais. então vai ser Mais mais tempo. Já 18 horas, mais Menos Zé, eu 10. falei. Mais tempo. Se eu diminuir a quantidade de impressoras imprimindo, eu vou passar mais tempo para imprimir. Então, se ela É? for muito rápida, é velocidade máxima. Não, mas aí as impressoras são iguais, independente da quantidade, É verdade. entendeu? Sim, Nas sim. mesmas condições. Então, seta para baixo, seta para cima, direções opostas, é inversamente proporcional. E aí eu vou multiplicar direto. Sempre começando pela multiplicação do x. Então, 10 vezes x, 10x, igual 15 vezes 18, 360. É isso? Pode fazer isso aqui, ó. Então, x vai ser igual a 36. É isso. Não sei. 340. Ah, vou fazer aqui o cálculo. Sei lá. Acho que é que você cortou. Não é, não. 15 vezes 18 é 270. 270, pessoal. Então, já simplifica aqui, né? Então, x é igual a 27. Ok? Agora tá certo. 27. Beleza? Ó, Beleza. aumentou aqui, eu já tinha detectado que ia aumentar o tempo, realmente aumentou, ó. 18. Né? Eu posso imaginar o seguinte, ó, 15, 10, né?
de 10 para 15, é como, É se sim. como se no 10 eu tivesse colocado mais metade de 10, né? Não é Hum. isso? Metade de 10 é 5, então 10 mais 5, 15. Do mesmo jeito aqui, ó, 18. Quanto é a metade de 18? É 9. 9. É 18 mais verdade. 9, 27. Por isso que a Sim, gente sim. diz que é proporcional. Só que aqui inversas, né? É, Beleza? né? E aí, ó, bora lá, essas duas questõezinhas aí para vocês, enquanto eu dou uma relaxada aqui. Só não vai ter a limonada, Aí é triste, viu? mas tem minha E o água, professor fica pensando, até meu bonequinho tem vitamina mais doce que a minha. né? Vamos lá, Rocha aí. Vou liberar aqui o chat para vocês colocarem a resposta de vocês. 5 minutos, tá? Vixe, mas meu microfone tá ligado. Limitem-se a utilizar o chat para colocar só as respostas e coloquem junto, tá bom? Porque às vezes, assim, o Julião, exemplo, o Julião faz a primeira, coloca logo a resposta, aí a Gabriela bota a dela, o Felipe, o Alisson, aí quando vai ver a do Julião, tá lá embaixo. Coloca as duas juntas logo, Ei, primeira e professor, segunda. eu não entendi a pergunta, não. É pra dizer se é proporcional? Ó, se é diretamente ou inversamente? Não, eu quero saber. Que aí já, eu acho que já tem um cálculo aí também. Ih, espera aí, Oxi, deixa eu ver aqui uma coisa, a primeira tá errada. Pois é, já tem um cálculo. já deu Tá a bom, resposta. professor. A primeira já deu a resposta, cara. Nossa, ainda bem que eu não consegui, não copiei, ó. Pronto, Eu copiei. passar dois. Precisa copiar não, homem. Eu mando material para Já não, vocês. Ainda resolver, tô ficando copia? é doido. Pronto, Copiar que eu faço, que eu falo é fazer o cálculo. pronto, Ah, essa aí tá certa agora. Já tinha mandado, professor. Mandou a mesma resposta. 16. Uhum. vixe, Olha meu aí. microfone tá ligado. Espera que eu tô demorando pra entender. É dobrar, né? E o outro é triplicar. Não, quadruplicar. Eu tô vendo aqui algumas respostas. A 2 até é bem fácil. Essa daí tá fácil, professor. Mas também se Moleza, errar, né? para começar. Né? Não, agora já tô imaginando o que pode vir pela frente. Toda vez que um professor, não importa qual, se ele for começar a primeira questão, for fácil demais, pode se preparar que a porrada de lenha, de questão complicada, Uhum. vai cair nas nossas costas, tu é doido, aí É já demais. nada, homem, isso aí é difícil não, cara. É difícil, é um prédio bem alto. Eu disse complicado, eu não disse difícil, eu disse complicado. Aí, professor, refutando. Né? Fazer tirar a ponta, hein?
Bania logo. Tirar de onde se ele não tem? Caderno. Ah, Vixe, Vou Ih, tirar de onde? negativo, professor. Chegar no ensino médio devendo, né? Sim, claro. Essa aí tava bem Já fácil. não te vai nem chegar. chegar. Nem chega, né? Pois é, nem chega. Depois vai voltar, né? Bora lá, ó. Deus defenda. É de lá pra frente. É brincadeira. Deus defenda. Pesado. Já basta aguentar o ano todinho, Julião. Querem voltar ele ainda? Né? Ele por lá mesmo, Eles que aguentem. né? E Eles vocês que que forem lutem. colegas de sala também. Nossa, tem isso. Não, não. Bora lá. É triste. Já né? O professor relaxou, reprova ele, vai lá. Nunca lhe pedi nada. Deus me defenda. Deus me defenda. Tô pra não Volta aguentar ele nem pro esse ano. sétimo ano. Volta ele pro sétimo ano. Pior ainda. Vai passar mais 3 anos na escola. Né? Até Vai lá você já despachar, saiu. Eu acho que eu vou dar as notas dele pra ele sair da escola no meio do ano logo. Bora Ai, lá. meu Deus. Bote logo Bora na creche. lá. Bora lá, bora. Brincadeiras à parte. Ó, para percorrer um carro, fala, meu Deus, cadê os 300 quilômetros, né? Para percorrer 300 quilômetros, um carro gastou 30 litros de combustível. Nas mesmas condições, quantos quilômetros o carro percorrerá com 60 litros? E O com dobro. 120? Então, nesse Quadro. caso aqui, essa aqui é Não, moleza, essa né? aí tava fácil da face. É Fácil tipo aquela que demais. você deu no exemplo. Pronto, exatamente. O Se dobro. eu só preciso fazer uma coisa, pessoal, cuidado. Cuidado quando vocês detectarem aí que é dobro, é triplo, é o quádruplo, vocês precisam verificar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Porque vocês podem acabar errando. Certo? Então vamos ver aqui, ó. Quais são as grandezas? Quilômetro. Posso colocar distância também, tanto faz. Isso aqui não vai influenciar em nada, não. E a quantidade de litros, né? Então, 300 quilômetros, ele gasta 30 litros. Outros. Nas mesmas condições, para que ele percorra uma quantidade de quilômetros, X, ele gasta 60. Pronto, montei. Professor, Oi. ainda dá pra incluir mais? Incluir mais, que como assim? ele pergunta mais 120 litros. Ah, são Aí tem duas. como É incluir porque aí. são duas. Sim, São aí duas. dá pra incluir mais não, né? 120 litros ali, aí botar X igual a 120 litros. Não, botar as três aqui na mesma só, não. Não dá não, né? É porque aí tava fácil. Aí, bora lá, ó. Monta isso aqui e eu preciso identificar se é direto ou inverso. Eu vou perguntar para a coluna que eu conheço as duas grandezas. De 30 para 60, aumentou ou diminuiu a quantidade de combustível? Aumentou. Aumentou. Aumentando a quantidade de combustível, eu vou conseguir andar mais ou andar menos? Mandar mais. Andar mais. Então é diretamente proporcional. Pronto. Se é diretamente proporcional, aqui dobrou. Então aqui também vai dobrar. Certo? O cuidado que eu quero que vocês tenham é esse. Porque se elas forem inversamente proporcionais, quando eu dobrar uma, o outro vai ser a metade. É Certo? E verdade. não o dobro. Isso é, É? diretamente Então, inversamente logo. Não vamos com muita sede ao pote, a gente pode acabar quebrando o pote. Certo? A gente vai com muita sede ao Eu pote. sou a o gente acaba Julião, tá quase se dando pedindo pra mal. você banir ele aí no chat. Quem é? O Julião, olha o que ele tá falando aí. Julião, cara, vamos usar o chat só quando for pedido, cara. Paulo também, do mesmo jeito. Certo? Por favor. Então, ó. Diretamente proporcional, então, multiplica em x, né? Sempre começando pelo x. Então, vai ser 30x igual 3 vezes 6, 18. 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3.
Pode fazer isso aqui, né? X vai ser igual a 600. 1.800 1.800. Ah, dividido por 3. X igual 600. 600. Então, realmente dobrou, né? Era 300, passou a ser 600. E aí, fazendo rapidinho, a outra que é 120 litros, de 30 para 120, aumentou quantas vezes? 4 vezes. quadruplicou. 4 vezes, né? Quadruplicou. Então, eu vou pegar o 300, fazendo bem rápido aqui. 300 vezes 4. E vai dar 1.200. 1.200. 1.200. Montando aqui, vai dar a mesma coisa. Vou montar. Quilômetro e litro. Aqui seria 300. Aqui 30. X 120. Elas também são diretamente proporcionais. Vou multiplicar em X. Então vai ficar, começando sempre pelo X, vai dar 30x igual 3 vezes 12, 36. 3 zeros. Pode simplificar aqui. X vai ser igual a 3.600 dividido por 3. X vai ser igual 36 dividido por 3, 12. Acrescenta por 2 zeros. 1.200. Exatamente. Beleza? Dá Beleza? tempo aí a terceira, ó. Beleza. Vai lá, ao menos a terceira, dá tempo. 3 minutos. Terminei já. Brincadeira. Então bora corrigir. Professor, você ainda dá algumas perguntas extra pra ele, viu? Vou mandar Também uma concordo. listazinha. Deu quanto? Só a 3, viu? Era 4 não, 60. agora não. 60? Não era pra fazer 4, não? Não, a 4 agora não. Se der tempo, eu tô dando 2 minutos pra você. Se der tempo de fazer, beleza. Ah. Acho que só vai dar tempo de corrigir a 3. Mas isso aí é de cabeça, não dá não pra fazer, não. Dá? É a terceira, né? Professor, você já deu a resposta da quarta também. Ele demoraria 2 horas e meia para chegar ao seu destino. Olha aí. Tá muito Professor, humilde hoje. tá muito gentil Muito hoje. bonzinho É. hoje. Tô Verdade, tá achando muito estranho isso generoso, aí. professor. Agora eu tô com medo do para casa. Ah, eu também tô, viu? Eu vou estranho até aí vir. verificar para casa pra ver se eu não boto a resposta também. Pois é. Tô achando Ele estranho isso aí. vai olhar. Acho que ele quer nossa confiança, né? Pra depois fazer algo terrível. Sei não. Será que foi tudo um plano? Manipulado hoje. Caramba. Olhar o para casa assim que eu sair daqui. Me avisa o que é. Olha, só manda de noite. Pronto, tá aí. Assim Ao que ele vivo e a pode cores. É, faz sentido. Pronto, né? Ah, Vamos lá, questão 3. mas já falei a Ó. resposta também, professor. Para encher um tanque, são necessários 30 vasilhas. É só olhar aqui o negócio, rapaz. Quando um fala uma coisa, né? Aí é só metralhadora. Trá, trá. Quero ver esse povo respondendo assim nas atividades também. 30 Vixe. vasilhas de 6 litros cada uma.
Se forem usadas vasilhas de 3 litros, quantas serão necessárias? Então, vasilhas e litro, ou capacidade no caso, né? São usadas 30 vasilhas de 6 litros. Se forem usadas vasilhas de 3 litros, quantas serão necessárias? Isso. 60. Vou perguntar aqui na capacidade, nos litros. Abaixou. Ele aumentou ou diminuiu? De 6 para Diminuiu. 3? Diminuiu, né? Beleza. Diminuindo a capacidade de cada vasilha, eu vou precisar de mais vasilhas ou de menos vasilhas? Eu Mais vou carregar vazio. menos águas. Menos água, né? Sim. Então, eu vou precisar de mais vasilha. Beleza. Ó, inversamente proporcionais. Quando é inversamente proporcionais, eu faço direto. Começa sempre pelo x. X vezes 3, 3x igual 30 vezes 6, 180. 180. X vai ser igual a 180 dividido por 3. X vai ser igual a 60. Fazendo a análise aqui, ó. Aqui foi metade, né? De 6 para 3 Dividiu. foi metade. Dividiu por 2. Aí como é Como inversa, a outra multiplica inversamente, por a 2. outra vai ser multiplicada por 2. Então, realmente, 60. Show.